Mais uma vez eu tenho a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início hoje a uma exposição no livro dos Salmos. Estaremos voltando àquele projeto da nossa igreja, que é cantar os salmos nos cultos de Santa Ceia. E à medida que cantarmos os salmos, eu estarei também fazendo a exposição daquele salmo que é cantado no culto de Santa Ceia. Então hoje nós vamos louvar o Senhor com o Salmo 1 e também estaremos fazendo a exposição do Salmo 1 em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia então, no Salmo de número 1. Salmo 1, vamos ler a palavra do Senhor e depois estaremos louvando o nome do Senhor com este cântico e fazendo a exposição da palavra de Deus. Salmo de número 1, palavra do Senhor para os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos louvar o Senhor e depois estaremos orando e fazendo a exposição do texto sagrado. Assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Pai querido, a Tua palavra acaba de ser lida e também cantada. E agora nós temos a oportunidade de meditar na Tua palavra. Eu quero te pedir, meu Pai, a direção, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações e transformar as nossas vidas. Fala ao nosso coração, Senhor, a partir da exposição deste salmo tão belo, tão importante para as nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta aí no Salmo 1, que nós estaremos fazendo a exposição e, à medida que formos expondo, as aplicações necessárias para a nossa vida. O tema da nossa mensagem, baseada neste primeiro salmo, é o contraste entre a vida do justo e a dos ímpios. O contraste entre a vida dos justos e a dos ímpios. Há uma frase que é atribuída ao grande pregador norte-americano chamado Jonathan Edwards, que serve muito bem para introduzirmos esta mensagem. Conta-se que Jonathan Edwards disse a seguinte frase: Deus criou o homem para a felicidade. Deus criou o homem para a felicidade. Dr. Russell Shedd, citando Blaise Pascal, diz que Blaise Pascal dizia que a maior busca do ser humano, aquilo que ele procura com mais avidez, é a felicidade. O homem tem uma ânsia por ser feliz, ele deseja ser feliz, ele almeja ser feliz. Mas o problema é que ele muitas vezes procura essa felicidade em lugares, em coisas, em pessoas que não podem dar a verdadeira felicidade. John Piper diz que o homem não encontra a felicidade porque ele se contenta com um prazer muito pequeno, efêmero, passageiro. Ele confunde felicidade com uma alegria momentânea, com uma noitada e etc. Mas é fato que nós desejamos, almejamos, procuramos a felicidade, e a felicidade, ela existe. É possível ser feliz. É possível, mesmo nesse mundo caído, tenebroso, neste mundo que sofre as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, é possível ser feliz. É possível encontrar a verdadeira felicidade. Porém, precisamos entender que essa felicidade, como eu disse, não está nas coisas, não está nas pessoas, não está nas circunstâncias da vida. Porque tem muita gente que é feliz dependendo da circunstância. A felicidade, do ponto de vista bíblico, está em Deus, na sua palavra, em vivermos para a glória do Senhor. Não é à toa que aqueles que escreveram, que elaboraram os nossos símbolos de fé, discutindo esse tema também, eles colocam já na primeira pergunta do nosso catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se, ou gozá-lo para sempre. Alegrar-se em Deus para sempre. Desfrutar a felicidade plena que só se encontra em Deus. Pois bem, esse salmo fala da felicidade, mas não uma felicidade qualquer. Não uma felicidade efêmera, passageira, momentânea, mas uma felicidade que ultrapassa qualquer barreira, qualquer circunstância, qualquer visão humana. Mas antes de iniciarmos propriamente a exposição do Salmo 1, é preciso que a gente entenda um pouco sobre o contexto geral do livro dos Salmos. Algumas informações, já que nós vamos iniciar a exposição desse livro,
E como eu disse, nós vamos fazer isso todo culto de ceia. Todo primeiro domingo, nós vamos estar expondo um salmo na sequência. Os nossos irmãos do louvor estarão colocando a melodia, uma melodia contemporânea, que facilite a igreja cantar e que faça com que a gente venha decorar o texto, e nós estaremos expondo o salmo. Então vamos ver algumas coisas gerais sobre o livro de Salmos e vamos adentrando aqui a exposição do Salmo primeiro. A primeira coisa que nos chama a atenção é a palavra Salmos, que define esse livro. Nós estamos diante do livro dos Salmos. Em hebraico, a palavra é Tehillim, que significa louvores, ou livro dos louvores. Só que a nossa palavra salmo, que está aqui traduzida na nossa língua, ela vem do grego, que em grego é psalmoi, que significa um cântico acompanhado com instrumento de cordas, uma harpa e por aí vai. Quando se traduziu do grego para o latim, você tem a palavra que vai dar fundamento para a palavra saltério, que é usada também. Então nós temos aqui o livro dos louvores, o livro que contém os louvores e as orações do povo de Deus. Nós temos aqui o livro dos cânticos que são acompanhados com instrumento de cordas. Nós temos aqui o Inário de Israel. Estamos diante do maior livro da Bíblia, do livro mais amado, talvez, das Sagradas Escrituras, do livro que retrata o coração do homem, retrata a alma do homem. Calvino chega a dizer que o livro dos Salmos é a anatomia da alma humana. Quando lemos os Salmos, nós estamos diante da alma humana de forma clara, límpida. Nós vemos aqui o salmista expondo aquilo que está no seu coração. Então estamos diante do Inário, do livro dos louvores, do maior livro da Bíblia, do livro que expressa aquilo que está no coração do homem. Isso de forma inspirada, conduzida pelo Espírito Santo. Atanásio, um pai da igreja, ele disse que em toda a Bíblia Deus fala a nós, mas no livro dos Salmos Deus não só fala a nós, mas o livro dos Salmos fala por nós. Deus não só fala conosco no livro dos Salmos, mas como o livro dos Salmos contém orações, cânticos que expressam a alma do povo de Deus, também nós temos o Espírito Santo usando estes salmos para falar por nós e não somente a nós. Outra coisa interessante para a gente entender sobre o livro dos Salmos é que nós temos aqui não só um livro. Na verdade, nós temos, quando olhamos para o saltério, nós temos aqui um conjunto de 5 livros. Os teólogos, os exegetas, entendem que talvez quando Esdras ou outro autor, não sabemos quem foi, compilou os Salmos, ele tinha na sua mente a ideia de trazer para o povo de Deus, a partir desse cenário, a repetição da lei no Pentateuco. Então, assim como o Pentateuco são 5 livros, e trata da lei de Deus, da importância da lei de Deus, os Salmos também são compostos de 5 livros. O saltério contém 5 livros. E não é uma divisão arbitrária. Quando você lê o texto, quando você olha o texto com mais acuidade, com mais atenção, você percebe isso. Por exemplo, o primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E se você prestar atenção, o último versículo do Salmo 41 contém uma doxologia, onde o nome de Deus é exaltado, é louvado, e termina com um duplo amém. Amém e amém.
Esse primeiro livro, que vai do 1 ao 41, é quase todo ele atribuído a Davi, com exceção do Salmo 1 e o Salmo 2, que é anônimo, mas que alguns também atribuem ao rei Davi. O segundo livro vai do Salmo 42 ao Salmo 72. E quando você olha o final, você vai ver que contém a mesma coisa. Uma doxologia, louvando o Senhor, e depois o amém e o amém. Depois você tem do 73 a 89, o terceiro livro. E termina o último versículo com a mesma estrutura de uma doxologia. Depois do Salmo 90 ao 106, o quarto livro. E quando você olha o último versículo, tem a mesma doxologia e a mesma estrutura. Agora, quando nós olhamos o quinto livro, que vai do Salmo 107 ao 150, uma coisa interessante acontece. É que nós não temos pura e simplesmente uma doxologia nos últimos versículos. Nós temos o último salmo sendo uma doxologia de forma completa. Mas não só isso. É que, como eu disse, a estrutura dos salmos é uma estrutura de 5 livros. Para trazer à nossa memória o Pentateuco, os estudiosos, quando leem o livro dos salmos, eles observam que o último livro, que vai do 107 ao 150, quando você olha a estrutura dele, os últimos 5 salmos do quinto livro são doxologias, são salmos de louvor. Então, há uma estrutura muito bem organizada aqui no livro dos salmos. Ele não foi escrito, ele não foi compilado por acaso. Muito embora o livro dos salmos tenha sido escrito no período de 1000 anos, aproximadamente, porque você tem salmos desde Moisés, da época de Moisés, até pós-cativeiro babilônico. O livro dos salmos, quando foi compilado, ele foi compilado dentro de uma estrutura, de uma unidade, para nos trazer à memória a lei, a palavra, os ensinamentos do Senhor. Então, nós vemos aqui a estrutura do livro dos salmos. Mas quem escreveu os salmos? O livro dos salmos contém vários autores. Davi é o grande salmista. Davi foi quem escreveu a maioria dos salmos, principalmente do primeiro livro, mas mais de 70 salmos são atribuídos a Davi. Mas não só Davi. Salomão escreveu, Moisés escreveu, Asaf escreveu, os filhos de Coré ou de Corá. Nós temos salmos anônimos, nós temos muitos autores do livro de Salmos, autores humanos. É claro que o autor primário é o Espírito Santo de Deus, que inspirou esses homens a compor estas canções sacras, para que elas fizessem parte aqui do inário, do saltério que temos diante de nós. Então foi escrito no período de 1000 anos, por autores diversos, e pós-cativeiro foi compilado para ser usado no templo, na adoração. Outra coisa interessante no livro dos Salmos, para a gente começar a exposição propriamente dita, é que nós temos diversos tipos de salmos. Nós temos salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de gratidão, salmos messiânicos que apontam para o Messias. Nós temos salmos reais de entronização do rei, que fala do rei. Nós temos salmos imprecatórios, que são salmos que retratam a oração e o desejo do povo de Deus, para que Deus faça justiça aos seus inimigos, destrua os seus inimigos. Nós temos diversos tipos de salmos. Dentre eles, nós temos aquilo que é chamado de salmos de sabedoria, ou salmos sapienciais. E o salmo primeiro é um salmo de sabedoria, é um salmo que retrata a sabedoria do povo de Deus e que nos instrui a verdadeira sabedoria. A outra coisa interessante, meus irmãos, para a gente
entender os salmos é que aquela pessoa que compilou os salmos, como eu disse, nós não sabemos quem foi, pode ter sido Esdras, pode ter sido outro autor. Quando ele escreveu, quando ele juntou esses salmos em um inário só, ele não só colocou essa estrutura dos 5 livros, mas ele abre o saltério com esse salmo primeiro. A pergunta é, se ele fecha o saltério com uma doxologia, por que ele não abre o salmo com uma doxologia? Por que ele abre o salmo com um salmo de sabedoria, de instrução, um salmo didático? E outra coisa, por que esse salmo é anônimo? Por que o nome do autor não ficou aqui? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que sua Bíblia tem um título em negrito, que é da Sociedade Bíblica, em todos os salmos, e tem outro título dos salmos, que geralmente não está em negrito, e esse título ele faz parte do salmo no texto original, para nos dar a dica de quem foi o autor ou qual o contexto daquele salmo. Então você tem em muitos textos, Salmo de Davi, lê Davi, que pode significar ou que aquele salmo foi escrito por Davi, ou que aquele salmo foi escrito para Davi, em homenagem a Davi. O contexto é que vai levar os estudiosos a chegar à conclusão se ele foi escrito por Davi ou para Davi. Mas aqui nós não temos essa dica, dizendo quem foi o autor, qual é o contexto, quem escreveu o salmo primeiro. Agora, uma coisa os estudiosos sabem, é que ele não está aqui por acaso. O salmo primeiro, meus irmãos, juntamente com o salmo segundo, eles são os guardiões desse templo dos louvores de Deus. O salmo primeiro é a porta de entrada para o saltério. O salmo primeiro não está aqui por acaso, ele está aqui para falar que aquele que medita no saltério, na lei do Senhor, que canta a lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Então, de saída, o salmo primeiro já coloca para nós que o homem que meditar nestes salmos é um homem feliz, bem-aventurado, é um homem próspero, é um homem cuja vida dele tem sentido, tem fruição, que ele encontrou sentido na sua vida. Então, quando o autor compilou os salmos, alguns entendem até que este salmo foi composto depois que todos os outros já estavam prontos, e quando foi compilar os salmos, Davi ou outra pessoa fez com que esse salmo fosse composto para ser colocado aqui, como portão de entrada. E juntamente com o Salmo 2, como se fosse 2 guardiões nesse templo, para que você, quando passe por eles dois, você comece a desfrutar de toda a beleza dessa estrutura magnífica que são os Salmos de Israel. A outra coisa é que nós deveríamos expor o Salmo 1 e o Salmo 2 juntos, porque eles formam uma unidade no saltério. Como eu disse, eles foram colocados aqui para nos ajudar nesta entrada do saltério. E é interessante, por quê? Porque quando você olha para o Salmo primeiro, ele trata da importância, da relevância, da sublimidade da lei de Deus, da lei do Senhor. E quando você olha o Salmo 2, ele trata do Messias, do Filho de Deus. Por isso que os estudiosos dizem que o Salmo 1 trata da lei, o Salmo 2 da graça. O Salmo 1 trata do Velho Testamento, o Salmo 2 vai chamar a atenção para
era do Novo Testamento, para a vinda do Messias, para o Filho de Deus. É lei e evangelho, é lei e graça. E aí, esses dois salmos estão colocados aqui, para que quando nós lermos os dois salmos e entramos no saltério, nós tenhamos essa consciência. De um lado, a lei, de outro lado, a graça. E elas se completam. De um lado, a lei, de outro lado, o Filho de Deus. Mas outra coisa interessante é que quando você lê todo o saltério, você vai ver que essa estrutura aqui do Salmo 1 e 2, ela vai se repetir e leva os teólogos, sobretudo reformados, a dizerem que nós temos aqui os pilares de sustentação do saltério. Por quê? Salmo 1 e 2, você vê exatamente essa estrutura. Lei e Messias, lei e graça. Salmo 18 e 19, você vê, mais uma vez, o Messias e a lei, a palavra do Senhor. Salmo 118 e Salmo 119, mais uma vez, você vai ver dois salmos juntos, tratando sobre o Messias e a lei do Senhor. E aí os teólogos dizem que é como a estrutura de um templo, onde as pilastras de sustentação é exatamente a lei e o Messias, a lei e a graça. E por isso que nós já somos colocados diante dessa realidade aqui. Por último, meus irmãos, quando lemos os salmos, ou quando vamos fazer referência aos salmos, nós não fazemos referência dizendo Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos não tem capítulo. Às vezes eu vejo até pastores, colegas aí, falando Salmo capítulo 2. Salmo não tem capítulo. São cânticos, são louvores. Então o correto é você dizer Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. E é melhor que você não use a expressão versículo, mas que você use a expressão verso ou versos. Porque são louvores, então você diz Salmo 1, ou seja, você está dizendo é o louvor número 1, e o verso desse louvor é o 2, o 3 ou o 4. Então, só aqui uma observação para que os irmãos possam ir tendo essas curiosidades do livro dos Salmos. Então, com isso em mente, vamos iniciar a exposição propriamente dita do Salmo 1. Lutero dizia que o Salmo, o saltério, é uma mini-bíblia. E, de fato, nós precisamos gastar um tempo e ler e meditar, e à medida que formos mês a mês lendo esses salmos, meditando nesses salmos, nós vamos ver a importância da palavra do Senhor para a nossa vida. O Salmo 1, como eu disse, é anônimo, mas alguns atribuem a Davi, porque todo o primeiro livro, Salmo 1 a 41, na sua grande maioria, o autor é Davi. O autor é Davi. E ele trata sobre felicidade. A primeira palavra do Salmo é essa aqui: bem-aventurado o homem. Homem no sentido genérico, homem e mulher. Bem-aventurado o homem. Só que a palavra que aparece no texto original, ela pode muito bem ser traduzida como feliz. Por isso que a NVI e outras versões traduzem como feliz, feliz o homem. Mas quando o Salmo fala de felicidade, como eu disse, não está falando de qualquer felicidade. É portanto que no texto original, a palavra que aparece aqui, asherei, ela está no plural e ela está numa forma como que no superlativo. Muito feliz, ó, quão feliz é o homem. Por isso que a nossa versão coloca bem-aventurado. Fala de um homem super feliz.
Um homem realizado, uma mulher realizada. Alguém que encontrou o sentido da vida e já desfruta de uma felicidade que não é resultado das circunstâncias boas, que não é resultado do sexo, da bebida, das coisas desta vida. Ele está dizendo, quão feliz, ou muito feliz, ou quanta felicidade, ou quantas felicidades tem o homem. Ele está descrevendo alguém extremamente feliz, realizado. Agora, ele vai descrever essa pessoa e depois ele vai fazer um contraste entre esse que é bem-aventurado, esse que é feliz, com aquele que pensa que é feliz, que pensa que é bem-aventurado, pensa que é próspero, imagina que é alguém que encontrou sentido na vida, mas de fato não é. Que é o ímpio, que é o pecador, que é o zombador de Deus, que é aquele que vive alienado de Deus e da lei de Deus. O que o salmista vai colocar para nós aqui é esse contraste entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre aquele que foi chamado, que foi eleito, que foi salvo em Cristo Jesus, e aquele que continua um réprobo quanto à fé. O Salmo 1, meus irmãos, não tem passos para a felicidade, por favor. Ele não está dizendo aqui que você vai ser feliz, aí vai dar os passos para a felicidade. Não, ele está descrevendo um homem que já é feliz, que já é bem-aventurado, que já desfruta de Deus na sua vida, que já tem a vida de Deus nele, e aí ele vai descrever quem é esse homem realmente feliz, bem-aventurado, esse homem realizado. Por que eu estou colocando isso? Porque muitas pessoas, quando olham para esse texto, acham que aqui está um caminho para a felicidade. Sim, aqui está descrevendo o caminho da felicidade, mas não como obra nossa, mas como obra de Deus. Deus nos fez bem-aventurados, felizes, e Deus realizou em nós uma obra e nos aponta um caminho para essa felicidade plena. E é Ele quem vai realizar isso na nossa vida, nós vamos ver aqui na sequência. Ou seja, não é você que decide ser feliz, não é você que traça a meta de felicidade, não é você fazendo determinadas coisas que vai dar a você felicidade. Aqui está o maior erro da humanidade. Não é a humanidade almejar a felicidade, é buscar a felicidade de acordo com as suas forças, com os seus méritos e nos locais errados. Olha como é que o Salmo começa, primeiro descrevendo esse homem justo, esse homem que está em sintonia com Deus, em um relacionamento com Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós estamos diante de um texto poético, de uma literatura poética. Os salmos pertencem à literatura poética, juntamente com Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E a poesia hebraica é totalmente diferente da poesia ocidental, da nossa maneira de construir poesia. A poesia ocidental, a nossa poesia, ela tem como foco principal a rima das palavras. As palavras casam uma com as outras. Na poesia hebraica, na poesia que temos diante de nós, a preocupação dos autores sacros não era com a rima, mas com aquilo que os estudiosos chamam de
paralelismos. Quando você lê o Salmo, você tem que entender que você, primeiro, está diante de um texto poético, ou seja, você não está diante de uma narrativa, de uma epístola, você está diante de um texto poético, você está diante de uma poesia. Então eu não posso interpretar uma poesia como eu interpreto uma narrativa, por exemplo, o livro de Deuteronômio. E a segunda coisa é que eu não estou diante de uma poesia ocidental, ou de uma poesia escrita no nosso contexto, cuja preocupação é a rima das palavras. Eu estou diante de uma poesia, de um contexto completamente diferente do meu, cujo foco é o paralelismo. O que é o paralelismo? É que, geralmente, a primeira frase, ela vai ou casar ou entrar em contraste com a segunda frase. Chama-se paralelismo de ideias. Enquanto nós estamos preocupados com rima, o judeu, quando escreve uma poesia, ele se preocupa com ideias, com a repetição da ideia, com outras palavras, de outro jeito, de outra maneira, mas ele está dizendo a mesma coisa. Então, existem os paralelismos. Por exemplo, o paralelismo sinonímico e o paralelismo antitético. Um exemplo de paralelismo nos Salmos, para você ver além do que tem aqui diante de nós. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É a mesma coisa. Ele simplesmente repetiu a ideia com outras palavras. Então, quando você lê os Salmos, ou quando você está expondo os Salmos, você precisa ter cuidado para você não achar que ele está tratando de coisa diferente. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tem outra estrutura aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas é a estrutura quiástica, que é quando você traça um X naquele poema, naquele texto, e você vê que a primeira palavra vai casar com a última, e a de cá vai casar com a outra daqui. Então você tem uma estrutura literária muito bem definida no texto sagrado. Por exemplo, o Salmo 1 e 2 tem essa estrutura. Se você olhar, o Salmo 1 começa com a palavra bem-aventurado. Se você olhar, o Salmo 2, ele termina com a palavra bem-aventurado. Não é por acaso. Por isso que eles são lidos juntos, são expostos juntos. Porque existe um traço aqui, existe uma estrutura. E é interessante quando você lê essa estrutura quiástica, que quando você traça essa linha imaginária, você olha as pontas e você chega no foco da mensagem. Então, por exemplo, o Salmo 1 está abrindo dizendo assim: bem-aventurado o homem. Aí o texto no Salmo 2, bem-aventurado. O que tem nesse meio? O que ele está colocando aqui nesse envelope, para que eu entenda a estrutura? Como eu disse, o que está no meio, no miolo, é a lei e o evangelho, a lei e a graça, a lei e o Filho de Deus. Então o que nós temos aqui é um paralelismo, para mostrar como é a vida de um homem bem-aventurado, de uma mulher bem-aventurada, de um homem feliz, de uma mulher feliz, de um jovem feliz. A vida dele é descrita como alguém que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a progressão aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha os verbos, a força dos verbos. Olha a força das imagens que ele coloca. É outra riqueza da poesia hebraica. Não só o pensamento, mas a imagem. São imagens vívidas, fortes. E aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai descrever esse homem, essa mulher, esse jovem, que está em sintonia com Deus, que vive na presença de Deus, que é feliz. E o que descreve ele? Primeiro,
ele não anda no conselho dos ímpios. O que dirige a sua vida não é a cosmovisão dos ímpios, a ideia dos ímpios, o conselho dos ímpios. O que é um ímpio? Um ímpio, de acordo com o contexto, como nós vamos ver, é alguém que despreza a Deus, que despreza a palavra. O ímpio, de acordo com o contexto, é alguém que zomba de Deus. O ímpio é aquele que no Salmo 2 afronta o filho, confronta o filho, e que será julgado por Deus. É alguém que vive a sua vida alienado de Deus, que não quer saber de Deus. Esse é o ímpio, que despreza a Deus. Mas a ideia no hebraico não é pura e simplesmente esse que despreza a Deus, mas é alguém que pratica impiedade, uma pessoa impiedosa, uma pessoa má, uma pessoa maligna, uma pessoa que não tem nenhum tipo de piedade, de devoção, de vida com Deus. O salmista está dizendo: feliz ou muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não dirige a sua vida de acordo com a cosmovisão do ímpio, do impiedoso, do homem que não leva Deus em consideração, do homem que não quer saber da palavra de Deus, das coisas de Deus, que despreza a lei de Deus. Ele tem uma visão, ele tem uma cosmovisão, ele dirige a sua vida por princípios que são contrários, na sua grande maioria, à palavra de Deus. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Oh, meus irmãos, isso aqui é tão sério e tem tantas implicações para nós. Porque a pergunta que deve ser feita nesse momento é: como é que você dirige a sua vida? Como é que você guia a sua vida? Como é o seu viver, o seu andar? Você anda de acordo com a palavra de Deus? A palavra de Deus é a única regra de fé e prática da sua vida? Ou o que dirige a sua vida são os conselhos, a maneira de pensar, as cogitações dos ímpios? Pense nisso. Não é pecado, meus irmãos, lermos a literatura secular, assistirmos filmes, músicas, mas a gente precisa ter cuidado, porque o ímpio, ele tem uma cosmovisão completamente diferente da nossa. Então, o livro que você lê, o filme que você assiste, a música que você escuta, tudo que vier de fora, você precisa ter o filtro da palavra de Deus. Você precisa ter cuidado para que a sua vida não esteja sendo dirigida por ímpios, por pessoas que não temem a Deus. Os irmãos sabem que quando eu vou expor um texto bíblico, além de estudar os comentários, e eu tenho uns 20 comentários no livro dos Salmos, e pesquisando e tudo, mas eu gosto de ouvir os pregadores expondo esse texto. E eu fui ouvir alguns, Hernandes e outros pregadores, e um que eu gosto muito, que é o pastor Paulo Brasil. Foi meu professor de hebraico, foi meu professor de exegese, paguei essa matéria dos poéticos com ele, e eu fui ouvir o seu sermão no Salmo 1. O pastor Paulo Brasil, ele disse que um dia uma irmã da igreja dele chegou e disse: pastor, eu queria falar com o senhor. Pode falar, minha irmã. Pastor, eu queria dizer ao senhor que eu enfrentei uns problemas na minha vida, algumas dificuldades, e eu procurei uma psicóloga, mas eu não vou mais. Por quê, minha irmã? Porque eu notei que os conselhos, que a palavra que a psicóloga estava dando para mim,
estava indo de encontro aos meus princípios, aos fundamentos da minha fé. E pastor Paulo Brasil disse que, falou para aquela irmã: ô minha irmã, graças a Deus que a irmã despertou, porque a irmã estava caindo no laço, indo para o conselho dos ímpios. Já falei aqui na igreja, desde quando eu cheguei, alguns até ficam com raiva, eu não sou contra a psicologia, eu não sou contra você ir ao psicólogo, ao psiquiatra, ao médico, nada disso. Agora, eu particularmente, quando indico um psicólogo para alguém, eu indico um psicólogo que seja cristão. Porque, irmãos, não caia nessa falácia de que aquele profissional é neutro. Ele não é neutro. Ele não está lidando com uma ciência exata. Ele não é neutro. Então, cuidado quando você for a um profissional de humanas, para que você não caia no conselho dos ímpios. Para que você não esteja sendo induzido a transigir, a transgredir os princípios da lei de Deus. Louvado seja Deus que aquela serva do Senhor, e Paulo Brasil disse que era uma irmã muito humilde de um bairro da periferia de Recife, mas que lia a Bíblia, que conhecia a Bíblia, ela notou imediatamente que o caminho que estava sendo colocado para ela contrariava a palavra de Deus. E é triste quando pessoas mais instruídas, educadas, com muito tempo de igreja, não conseguem perceber, não conseguem extrair dali as verdades ou as mentiras. Assiste um filme, escuta uma música, lê um livro, uma novela, assiste uma novela e não consegue entender o que está por trás. A mensagem, o objetivo, o propósito, o conselho dos ímpios que está sendo passado ali. Então seja crítico, seja criterioso, leve em consideração a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Veja que existe uma progressão aqui. Primeiro você dá atenção, primeiro você é fisgado pelo conselho, pela ideia, pela cosmovisão, pela maneira de pensar, de refletir, de ver a vida. Depois você se detém, você para no caminho dos pecadores. Muito embora ele esteja repetindo a ideia, ele vai ampliando o pensamento e a imagem. Primeiro ele usou a expressão ímpios, conselho dos ímpios. Agora ele usa a expressão pecadores. Ímpio é alguém que despreza a lei de Deus. Pecador é alguém que transgride a lei de Deus, que não quer saber da lei de Deus e transgride de forma deliberada a lei de Deus. Então ele diz: não pare, não se detenha, não fique ali no caminho dos pecadores. Irmão, se você não tiver cuidado, a novela, a série, o filme, o livro, o profissional lá fora pode fazer a sua cabeça tal que daqui a pouco você vai estar parado no caminho dos pecadores. Você que é crente, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, daqui a pouco você vai estar aprovando o que eles aprovam, vivendo da maneira que eles vivem. Vou dar um exemplo para você que uma vez eu ouvi de um pastor e achei muito interessante. Não vamos cair naquela ideia que crente não assiste novela. Assiste. Se for com a mente crítica, nenhum problema.
Mas cuidado para não acontecer com você, por exemplo, de a novela colocar que o casal não está bem e que a mulher precisa deixar o marido dela porque ele não é um cara muito legal e ela conhecer um boy que é romântico, que é maravilhoso, que é bonitão, que vai fazer ela feliz pro resto da vida, e você está torcendo a novela todinha para ela deixar o marido para ficar com aquele que vai ser o melhor para a vida dela. E aí você está se detendo no caminho dos pecadores. Você está pensando como ímpio, você está seguindo o conselho de ímpio e você está se detendo no caminho dos pecadores. Mas não só isso. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. A expressão em hebraico é cadeira, por isso que colocaram aqui como se assentar, né? Só que, meus irmãos, aqui tem algo terrível. Os zombadores, os escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, que escarnecem da palavra de Deus, que zombam das coisas de Deus. É muito interessante que a raiz da palavra aqui, que é traduzida como escarnecedor ou zombador, é a mesma raiz da palavra, por exemplo, na nossa língua, palhaço, que faz alguém rir, que trata a coisa de forma cômica. O que o texto está dizendo é que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não dirige a sua vida de acordo com a mentalidade do ímpio, não para no caminho dos pecadores, mas também não se assenta, não toma o lugar dos pecadores no sentido de zombar, rir, fazer gracejo, escarnecer das coisas de Deus. E olha a expressão aqui, se assenta. Como eu disse, a ideia no hebraico é tomar a cadeira. Eu não sei se isso é assustador para você. Mas o que o salmista está colocando para nós é que se você não tiver critério para saber discernir o que é conselho de ímpio e palavra de Deus, se você não tiver critério para não se deter, não parar no caminho dos pecadores, mais cedo ou mais tarde você vai estar assumindo o lugar deles. Você vai estar sentado na cadeira deles e você vai estar junto com eles, zombando, escarnecendo, brincando das coisas de Deus. Charles Spurgeon, na sua exposição desse texto, e existe uma coletânea lançada em português, eu recomendo, que são Os Tesouros de Davi, lançado pela CPAD, 3 volumes, mais de 3.000 páginas. A exposição de Spurgeon dos Salmos. Charles Spurgeon diz que a roda dos escarnecedores, esse lugar pode até ser belo, mas ele está muito próximo do inferno. Se você se assenta na roda dos escarnecedores, se você toma lugar com os ímpios, pode ter certeza, pode ser uma assembleia bonita, mas aquela assembleia está prestes a cair no fogo do inferno. Cuidado, meu irmão. Há um contraste aqui. Ele está dizendo, o justo, aquele que foi justificado em Cristo, aquele que foi abençoado por Deus, agraciado por Deus, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda, ele não para e ele não se assenta. Agora, quando o cara anda, quando ele dá espaço ao pensamento, quando ele para um pouquinho, mais cedo ou mais tarde ele vai estar rendido, sentado junto com os ímpios, zombando, escarnecendo, brincando com as coisas de Deus. Eu pergunto, como é que é a sua vida? Como é que é a sua e a minha vida?
nós andamos de acordo com a palavra de Deus, pensamos biblicamente, nós paramos diante dos pecadores ou nós paramos diante dos justos, na Assembleia dos Justos? Nós nos rendemos, nos assentamos, estamos juntos com aqueles que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, das coisas de Deus, nós temos comunhão íntima com eles. Quem são os seus melhores amigos? Quem são os seus confidentes? Quem são as pessoas que estão mais próximas de você, que você convive? É claro, nós não vamos sair do mundo, mas nós não podemos ter comunhão profunda com o ímpio, com o zombador, com o pecador, que não tem a mesma regra de fé, os mesmos princípios, a mesma maneira de enxergar a vida e a Deus como nós temos. Seus melhores amigos têm que ser justos, tementes a Deus, gente que tem a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo propósito, a mesma caminhada. A mesma caminhada. Não é à toa que Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. É preciso a gente ter muito, muito cuidado. Agora veja como o salmista coloca, e a expressão na língua original é muito forte. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, durante o dia e durante a noite. E olha a palavra que ele está utilizando, o seu prazer, o seu deleite, a alegria da sua alma. Como o salmista vai dizer mais à frente, a tua palavra é como favo de mel. Ele se delicia na palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, a aplicação é simples e direta. Ele está falando da lei do Senhor, da lei de Deus. E Spurgeon aqui também é tremendo quando ele diz assim, quando o salmista Davi escreveu esse salmo, ele acredita que era Davi, ele só tinha praticamente o Pentateuco. E ele já está dizendo que tem prazer na lei do Senhor. E eu e você, que temos todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, a revelação completa, os 150 salmos. Mas a pergunta é, nós temos prazer na lei de Deus? Aplicando para nós. Meu querido irmão, você tem prazer em ler a Bíblia? Em meditar na Bíblia? Você lê a Bíblia? Como é que é a sua leitura da Bíblia? A sua meditação na Bíblia? Como é? Você tem gosto pela palavra de Deus? Você se delicia na palavra de Deus? Você ama conhecer a palavra de Deus? Você lê o Gênesis e fica maravilhado diante da grandeza, da soberania, da majestade do nosso Deus? Você lê os Provérbios e fica encantado com a forma de viver do justo? Você lê os Evangelhos e chama a sua atenção a vida do nosso Salvador? As cartas de Paulo, as doutrinas que são expostas? Você tem prazer nisso, você ama isso. E olha o que ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. A palavra meditar aí é muito interessante. O que é meditar? Ela vai desde a ideia de ler baixinho, de ler com reflexão, mas ao mesmo tempo de ruminar. Por isso que alguns querem usar a expressão ruminar. Quando um animal lá no pasto, ele se alimenta, aí aquele alimento vai para o estômago, aí ele joga de novo,
aí rumina e vai de novo. Ou seja, ele degusta, ele tem prazer naquele alimento. E veja que o texto diz de dia e de noite. Literalmente seria durante o dia e durante a noite. Quando você acorda de noite, você vai para a Netflix, para o celular, ou você vai para a Bíblia? Quando você está com tempo vago durante o dia, você vai para as redes sociais ou você vai para a sua Bíblia? Onde é que está o seu prazer, o gosto da sua vida? Meus irmãos, uma das coisas mais belas na Escritura é que ela é direta. Ela não faz arrodeios, ela é direta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Meu querido irmão, se você tem mais prazer em ler os livros, seja lá de quem for, mesmo que seja evangélico, do que as Escrituras Sagradas, reavalie a sua fé. Eu tenho na minha biblioteca em torno de 7.000 livros. Mas eu tenho um compromisso comigo. Todos os dias. Não estou dizendo que cumpro todo dia, não. Quero ser hipócrita aqui, não. Mas eu tenho um compromisso comigo que eu fiz lá atrás. Se eu não ler, em primeiro lugar, a minha Bíblia, eu não vou ler outro livro. E às vezes eu acordo já lendo um comentário ou lendo um livro que eu estou numa sequência, quando eu pego, daqui a pouco vem à minha mente, ei, o compromisso, aí eu deixo lá, vou ler minha Bíblia primeiro. A palavra de Deus. Se chegar ao final do ano e você colocar na lista dos livros que você leu, 10 livros que eu li esse ano, 20 livros que eu li esse ano, e não estiver em primeiro lugar a palavra de Deus, pense bem. Se você tem prazer em matemática, em geografia, em história, em romance, seja lá o que for, mas você não tem prazer na palavra de Deus, pense bem. Se você é membro dessa igreja e você sabe ler, você tem capacidade de ler, e você é membro dessa igreja há mais de 2 anos e você nunca leu a Bíblia, pense bem. Pense bem. E mesmo que você seja analfabeto, hoje não tem desculpa, porque nós temos a Bíblia em áudio. Você pode colocar a Bíblia em áudio e ficar ouvindo. Já falei aqui inúmeras vezes do irmão lá de Currais Novos, analfabeto, mas vai conversar a Bíblia com ele? Desde quando Cid Moreira gravou a Bíblia, que ele escuta de dia e de noite a Bíblia. Vá discutir com ele, vá pastor discutir com ele, para ele dizer assim, abra a Bíblia em canto fulano de tal, em canto fulano de tal, em canto fulano de tal. Não sabe ler, mas ele ouviu tanto que ele gravou. E ele escuta todo dia, todo dia, todo dia a palavra de Deus. Então não tem desculpa, meu irmão, para você não ter prazer na lei do Senhor. O que falta em nós é prazer. A começar de comprar uma Bíblia, de andar com a Bíblia, e de ler, de meditar, de degustar, de ter prazer na lei do Senhor, de viver a lei do Senhor. Irmãos, nunca tivemos tanto acesso à Escritura como nós temos hoje. É Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia de estudo, Bíblia não sei de quê. É Bíblia que não acaba mais. Eu tenho pelo menos umas 50 ou 60 Bíblias. Mas nunca tivemos uma geração tão analfabeta da Bíblia como estamos tendo hoje. Por quê? Porque as pessoas leem tudo, menos a Bíblia. Menos a Bíblia. Você está conhecendo a teologia reformada? Maravilha, leia Augusto Nicodemos, leia Hernandes, leia John Piper, leia quem você quiser. Mas nenhum deles substitui a Bíblia. Ele só tem algum valor se aponta para a Bíblia, se nos leva a amar a Bíblia, a lei do Senhor. Então a pergunta que eu faço para você é: como é que está a sua leitura da Bíblia, meu irmão? Como é que está a sua Bíblia? John Bunyan leu a Bíblia mais de 200 vezes. Leu o Peregrino, em cada frase é um versículo praticamente. Mas caminhando, ele vai agora mostrar como esse homem bem-aventurado,
que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e medita nessa palavra de dia e de noite. Como é que ele é? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui está o segredo. E aqui, meus irmãos, seria outro sermão. Essa semana eu li a exposição de Martyn Lloyd-Jones desse texto. Martyn Lloyd-Jones prega 4 sermões no Salmo. E ele tem um sermão só para esse versículo aqui. Ele é como árvore. Agora, veja como a Bíblia é maravilhosa. Eu dizia para Dani essa semana, Dani, como a Bíblia é maravilhosa. Porque lembra que eu falei que o homem bem-aventurado, ele não é bem-aventurado ou feliz por causa dos seus méritos, do seu esforço. Não é você que faz. Ele não está descrevendo os passos que eu vou dar para ser feliz. Pelo contrário, ele está descrevendo os passos de alguém que é feliz, que é bem-aventurado. Ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. O bem-aventurado tem esse perfil. O perfil de meditar na lei do Senhor, e a lei é a única regra de fé e prática da vida dele. E esse bem-aventurado, ele é comparado a uma árvore. Mas o texto não diz que é uma árvore silvestre, ou que nasceu ali de forma natural. O texto coloca muito bem que ele é como uma árvore plantada. Alguém plantou. Alguém foi lá e de forma intencional pegou aquela árvore, aquela muda, plantou aquela muda. E não plantou em qualquer lugar. Plantou no lugar adequado. Plantou junto a ribeiros, a correntes de águas. Ou seja, não é obra humana, é obra divina. Se você é uma árvore frutífera, se você é um justo, se você é um bem-aventurado, uma pessoa feliz, é porque Deus plantou você em Cristo Jesus, enxertou você em Cristo Jesus. É obra de Deus, não é nossa. Aqui não está falando de obra humana, aqui está falando de obra divina. Deus nos plantou e nos fez essa árvore, nos deu todas as condições necessárias para que a gente cresça, desenvolva, produza frutos para a glória dele. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Nós fomos plantados. Agora a imagem aqui, Jeremias trabalha isso no capítulo 17. Lá em Jeremias capítulo 17 vai falar que o homem que não teme a Deus, o homem que não conhece a Deus, que não leva a Deus em consideração, ele é como uma árvore plantada no deserto. Mas o homem que teme a Deus, o homem que conhece a palavra de Deus, que vive uma vida com Deus, ele é como um arbusto plantado junto às correntes das águas. O que vai acontecer? As suas raízes vão estar ali sempre recebendo a nutrição adequada para que aquela árvore cresça, desenvolva, produza frutos para a glória do Senhor. Vem a tempestade, as intempéries, as dificuldades, mas ela está sempre frondosa, bonita, para a glória de Deus, porque ela tem a água da vida lhe dando a nutrição necessária. Então ele é como uma árvore. Ele tem estabilidade, ele tem beleza, ele tem frutos. É muito interessante aqui, alguns teólogos chamando a atenção para o fruto. O justo, o homem bem-aventurado, ele tem fruto. Que fruto? Os frutos do Espírito. Lá em Gálatas. É só você olhar. Você tem dado fruto. Você é uma árvore que frutifica. Pense nisso. Cuja folhagem não murcha, mesmo diante das intempéries, das dificuldades. E tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Aqui é fato de que aquele que teme a Deus, aquele que anda no caminho de Deus, ele é abençoado, por natureza. Agora, bem sucedido aqui
próspero, a ideia aqui é a mesma ideia lá de Josué capítulo 1:8. A pessoa bem-sucedida, no contexto de Josué, era aquela que iria entrar na terra prometida. A prosperidade, o ser bem-sucedido, era você chegar à terra prometida, alcançar a terra prometida. Aqui não é necessariamente bens materiais, mas você chegar ao fim da linha. Você chegar diante do Senhor, não pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. O bem-sucedido aqui é aquele que vai habitar para sempre na congregação dos justos, na assembleia dos justos, diante do Senhor. Você já pensou? Aqui não é só bens materiais. É claro que Deus nos abençoa com bens materiais, que Deus nos dá bens materiais, mas aqui significa dizer, meu irmão, que você vai viver para sempre e sempre com o Senhor na glória. Você é uma pessoa feliz, bem-aventurada, bem-sucedida, próspera, porque você estará para sempre com o Senhor. Ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas caminhando para a conclusão, vamos ver agora o ímpio. E veja o contraste. Por isso que o tema do sermão é o contraste entre a vida dos justos e a vida dos ímpios. Os ímpios não são assim. Ou não são assim os ímpios. Existe aqui uma ênfase do autor. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Você pode até achar que eles são prósperos, que eles são bem-sucedidos, porque eles têm bens materiais, porque eles têm prestígio nesse mundo, porque eles têm saúde. Lembra do Salmo 73? Asaf diz que olhava a prosperidade dos ímpios e ele quase desviou. Até o dia, por isso que eu falei que prosperidade aqui é você olhar para o fim, para o final da linha. Asaf olha para os ímpios e diz, eles são bem-sucedidos. Eles têm saúde, eles têm riqueza, eles não têm preocupações, eles prosperam. E eu, quando olhei para a prosperidade dos ímpios, eu quase me desviei, quase me resvalaram os pés. Aí ele diz, até que entrei na casa de Deus e atinei com o fim deles. Porque eles vão ser destruídos e o Senhor vai me receber na sua glória. O Senhor me toma pela sua mão direita. Então, ser bem-sucedido, prosperar, na visão bíblica, teologicamente falando, é você ter esse privilégio de desfrutar da graça de Deus, da presença de Deus lá na frente, enquanto os ímpios não são assim. Aqui, eles podem até desfrutar das coisas materiais, eles podem até ter saúde, não ter preocupações, mas um dia, que o texto vai colocar, eles não serão bem-sucedidos, eles não são bem-aventurados, eles não são verdadeiramente felizes, eles não são pessoas as quais nós deveríamos invejar. Então ele diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Meus irmãos, eu recomendo você, se você puder, ler o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, leia tudo de Martyn Lloyd-Jones, mas esse livro de Martyn Lloyd-Jones, A Felicidade, que é uma exposição do Salmo 1 e do Salmo 107. Tem um sermão só sobre essa expressão, a palha, onde ele mostra algo interessantíssimo. Veja que o contraste não é em relação a duas árvores, uma árvore verde e outra árvore seca. O contraste não é esse. O contraste aqui é algo muito pior. É entre uma árvore, veja, a imagem de uma árvore, a beleza de uma árvore, o fruto da árvore, a estabilidade da árvore e palha. O justo é árvore, o ímpio é palha. O que é palha? Palha é quando o miolo do cereal foi tirado, só sobrou a casca. Não tem vida, não tem raiz, não tem estabilidade. É seca, é levada pelo vento.
Ele está usando aqui a imagem do contexto lá do joeiramento, quando os agricultores eles iam pegar ali os cereais, o trigo, e aí para fazer a limpeza, né, quando eles iam pegar, eles vinham com tudo, dentro daquela peneira bem grande. E aí daqui a pouco ele jogava aquele cereal para cima, e o vento dava sobre a palha, e ia cair só o trigo, só o cereal. Por quê? Porque a palha não tem substância, não tem vida, não tem essência, é casca, é palha, não tem raiz. Ele está dizendo, os ímpios são assim. Os ímpios parecem muita coisa, mas diante de Deus eles não passam de palha, sem vida, sem raízes, sem estabilidade, são levados para todo lado. Uma hora está pensando de um jeito, outra hora está pensando de outro, uma hora está feliz, outra hora está triste, uma hora está depressivo, outra hora está lá em cima. O ímpio não tem estabilidade nenhuma. E você está seguindo o conselho de ímpio, que é palha? Você está dirigindo a sua vida por causa daquele ator, daquela atriz, daquele influencer lá, que é ímpio? Quantos influencers aí que milhares ficam seguindo ele, daqui a pouco você vê que o cara está perdido nas drogas, na depressão, se matam, não tem vida, não tem essência. É palha que o vento dispersa. Há uma música que minha mãe gosta muito, de um autor evangélico chamado Jair Pires, da época do pastor Enoque. O pastor Enoque com certeza conhece as músicas. E é uma música belíssima, apesar de ser antiga, muito antiga. Ele diz, eu comparo a vida de um homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida. Tudo é solidão, é ilusão. E ele diz, eu já fui esse perdido pelo mundo afora. Não tinha paz, não tinha consolação. Essa é a vida do homem sem Deus. O homem sem Deus, meus irmãos, Dr. Mark Lloyd Jones, ele diz uma coisa interessante. O homem sem Deus, ele é um animal mesmo. É um animal. Porque ele vive para comer, beber e descansar. O que o cara quer fazer no final de semana? Eu quero só curtir, comer, beber, descansar. Ele só vive para as coisas da carne. Ele não pensa além. Ele não pensa nas coisas de Deus. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Para o ímpio, você está aqui hoje de manhã, isso para ele é um absurdo. Ele zomba, ele ri. Por quê? Porque ele vive só para as coisas da carne. Ele é casca, ele não tem essência. Ele não tem miolo, é casca. E outra coisa, caminhando para a conclusão. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A árvore que está plantada junto a ribeiro de águas, você não corta a árvore para o fogo. Se você faz isso, você está cometendo um crime terrível, você é um idiota. Agora a palha serve para o fogo somente, para o juízo. O justo é essa árvore frondosa, que vai continuar dando frutos e frutos. A palha é para o juízo. E veja, ele diz assim, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, não ficarão de pé no juízo, não terão nenhum tipo de vantagem no dia do juízo. Há um juízo, meus irmãos. Deus é justo, e Deus vai julgar as nações, nós vimos isso aqui em Joel. E naquele dia do juízo, o ímpio que parece ser tanta coisa, ele vai ver que ele não é nada, que ele não passa de palha para ser queimada no dia do juízo. Agora, olha a expressão que o texto está dizendo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu não lembro se foi Spurgeon ou se foi outro comentarista que eu li, mas que disse assim, hoje as congregações, a igreja militante, ela tem demônios dentro dela. Ela tem justos e ímpios.
Não ache estranho não, meu irmão. Aqui no nosso meio existem aqueles que têm prazer na lei do Senhor e aqueles que não têm nenhum prazer na lei do Senhor. Estão aqui na congregação, mas não são justos, não são crentes. É joio e trigo. Então, nas igrejas militantes locais, tem os justos e os ímpios, tem demônio no meio dela. Tem gente que não teme a Deus, tem gente que não tem prazer na lei de Deus, tem gente que não está aqui por prazer na lei do Senhor. Agora, a congregação que ele está falando aqui é aquela congregação, a igreja triunfante, que quando o Senhor trazer essa igreja à tona, os ímpios, eles não permanecerão nela. Eles não farão parte dessa congregação no dia do juízo. Pois o Senhor conhece, tem intimidade. Conhecer no grego é ter intimidade. Mas a ideia aqui, no contexto, a maioria dos comentaristas que eu li, traz a ideia de aprovar. Por que os ímpios não vão prevalecer no dia do juízo e os justos vão? Porque o Senhor tem intimidade com o justo, aprova o justo, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ele não aprova. Ele não tem intimidade com o ímpio. O ímpio perecerá. Meus irmãos, eu termino essa reflexão só fazendo as perguntas que ao longo da mensagem eu já fiz, mas para trazer a sua memória. Você é justo ou você é ímpio? Lembre-se, não é uma determinação nossa, é essência. Ou você é, ou você não é. É obra de Deus. Agora, a Bíblia nos dá a dica. Qual é a dica? O justo, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se você tem essas características, mesmo com todos os seus defeitos, mas você tem essas características, você não tem prazer em outra coisa a não ser na lei do Senhor, e você procura viver de acordo com a lei do Senhor, e você ama o Senhor, você é bem-aventurado, você é feliz, você é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Agora, se você despreza a lei do Senhor, se você não tem prazer na lei do Senhor, se você zomba das coisas de Deus, se você brinca, se você vem à igreja por outros motivos, que não o prazer de estar na presença do Senhor, você é um ímpio, e você não vai permanecer na congregação dos justos. Você vai passar um tempo aqui, você vai ser confundido até, todo mundo vai achar que você é o melhor cara da igreja, talvez toca no louvor, prega, canta, está no conselho, na ajuda diaconal, nas sociedades, mas no dia do juízo o Senhor vai mostrar que você não passava de casca, de palha, para ser queimada. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Ame a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, meu irmão, compre. Eu não sou contra você ler a Bíblia no celular não, mas compre uma Bíblia, leia, medite, marque, ame a palavra de Deus, deguste a palavra de Deus. Se você não sabe ler, pastor, não sei ler, compre um pendrive, que eu vou passar para você a Bíblia em áudio, de Gênesis a Apocalipse, para você escutar no carro, para você escutar em casa, mas alimente a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma vez